bem? Meu nome é Ícaro, eu sou professor de Geografia e essa aula de hoje é para a turma do 7º ano do ensino fundamental. O assunto da aula de hoje é o que? Brasil, herança cultural. O processo de formação do povo brasileiro tem como base 3 grupos étnicos. Primeiro, o indígena, que já é proveniente da terra, são a população originária brasileira. A segunda, o branco europeu, que chegou no Brasil para a exploração de matérias-primas, dito como branco. E a terceira, o negro, proveniente da África, que veio para o Brasil como forma de mão de obra escrava, criando assim uma identidade nacional homogênea, com diversas manifestações culturais diferentes. Cada povo, cada nação, tem o seu modo de agir, o seu modo de pensar, sua vestimenta, sua alimentação e suas crenças, suas expressões artísticas, criando assim uma identidade nacional homogênea, que cada povo se identifica de uma maneira. E isso durante 5 séculos se perpassou no Brasil. A herança cultural brasileira. Quem é a nação brasileira? Propriamente dito, nação pode ser substituída por quê? Pelo povo. Quem é o povo brasileiro? Segundo Aurélio Buarque de Holanda, em seu dicionário escolar, o famoso dicionário Aurélio, nação, deixa eu ver aqui, nação é o agrupamento humano, em geral numeroso, cujos membros, fixados em um território, são ligados por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. Isso quer dizer o que, Ícaro? Isso quer dizer que nação é um determinado grupo humano que tem sua origem comum, tem traços culturais comuns, tem origem econômica comum e linguísticas. Nós é uma nação brasileira que tem origem comum o quê? O traço histórico da cultura brasileira, a indígena, europeu, africana, tem como que também comum uma linguística portuguesa. Isso diz o quê? Que temos uma história, uma origem comum que nos une, faz ter uma identidade nacional. Nação, brasileiro, o povo brasileiro, uma origem comum de um determinado fator. Esse fator pode ser histórico, cultural, econômico, linguístico. Foque nisso. Uma origem comum que faz uma identidade nacional, tudo bem? Estado-nação é o quê? Estado-nação é um país. O país com seu determinado território, com suas fronteiras, que possui um governo central e suas próprias leis. Isso é o quê? Isso é um Estado-nação. Tudo bem? O primeiro é o político, que é um território delimitado por fronteiras e que está vinculado a um poder central, que é dele, no qual é eleito de forma democrática, com suas leis próprias e um governo central. E o segundo é o cultural. É uma diversidade cultural que existe em nosso território. É um sentimento de semelhança, aquele sentimento que nos une, um determinado povo, um conjunto de pessoas que tem um sentimento comum, que pode ser sua origem, seu poder econômico, suas crenças em comum, suas manifestações culturais. E isso cria o quê? Um sentimento de semelhança, de uma consciência coletiva de um povo, de várias pessoas, sobre o quê? Sobre valores de tradições históricas e culturais, como a língua. Nós, brasileiros, temos um sentimento semelhante com a língua, que é a língua portuguesa, nossa história de colonização portuguesa. Culturais, como a língua, a religião evangélica, candomblé, católica, umbandista, e costumes. Esses costumes podem ser o quê? Modos de agir ou de pensar, vestimentas. Isso cria o quê? Cria uma identidade nacional,
uma entidade onde um povo se sente semelhante, uma pessoa se sente semelhante à outra, criando uma identidade. Somos diferentes nações, povos, indígena, branco, europeu e negro africano. Isso foi a base da população brasileira no século XVI, em 1500. E a gente pode ver que a gente tem uma base de formação de 3 grupos étnicos bastante diferentes. Grupos formadores da população brasileira. Mas antes disso, a gente tem que estudar o que é etnia. Etnia é definido pela origem, traços culturais comuns e também aspectos físicos. Os 3 grupos que constituíram a base da formação da população brasileira é definido por quê? O indígena, o branco europeu e o negro africano. Primeiro, a gente vai falar do indígenas, os primeiros donos da terra, aqueles que em 1500, no século XVI, contabilizaram pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, 2 milhões de indígenas, distribuídos em 1.400 povos diferentes e 1.300 línguas diferentes. Isso representa o quê? Uma grande diversidade cultural, uma grande riqueza de crenças, costumes, hábitos alimentares, vestimentas, modo de agir e pensar. O que a gente pode perceber o quê? Que o primeiro dono da terra no Brasil, o indígena, ele apresentava uma grande diversidade de povos e de línguas, uma riqueza nacional que foi perdida. Agora a gente vai trabalhar sobre a herança indígena em Sergipe. É um contexto mais local, regional, saindo do Brasil para Sergipe. Nossa herança indígena vem com o nome de cidades, nomes de rio, o nome do nosso estado e de frutos locais. Por exemplo, nomes de cidade como Aracaju, Itabaiana, Propiá, Itaporanga, Carira, entre outras cidades. E são relacionados com nomes de rios, serras, localidades. E de frutos locais como caju, caja, pitanga e mamangaba. Isso é a nossa herança cultural sergipana, proveniente da cultura indígena. O segundo grupo étnico, os europeus provenientes da Europa, foram os primeiros imigrantes a chegar no território que hoje é chamado Brasil. Os portugueses chegaram no século XVI, proveniente para a exploração de matérias-primas para enriquecimento das suas metrópoles na Europa. A segunda leva de imigração, no período do café, foi a partir do século XIX, com outros grupamentos brancos europeus que chegaram ao Brasil e entraram no território nacional, que são os grupos italianos e os seguidos pelos alemães. E essa concentração fica muito na região sudeste e sul do país. O terceiro grupo étnico são os africanos, provenientes da África. Eles tiveram uma migração forçada, cuja explicação está nos lucros gerados pelo tráfico negreiro, para suprir a necessidade de mão de obra, que trabalharia na monocultura de cana-de-açúcar, logo após a mineração e o ciclo do café. Essa migração, que foi forçada, está gerada do quê? Na mão de obra. O negro representou a principal força de trabalho do país. O Brasil recebeu cerca de 3,5 a 4 milhões de negros, sendo a maior parte representada pelos
sudaneses, provenientes da Guiné, Costa do Marfim e Nigéria, e pelos bandos que vieram da Angola, Congo e Moçambique. O negro afro-brasileiro e a desigualdade. Para debater esse tema, eu convidei minha amiga Mara Iris, professora de Geografia, para discutir na qual essa população ainda é vítima de preconceito, discriminação e racismo. Para início de conversa, o que devemos levar em consideração sobre o tema negro, afro-brasileiro e desigualdade? Bem, temos que apontar todo o processo histórico de formação do Brasil e essa falsa liberdade mesmo com a abolição da escravatura, no final do século XIX. Não tivemos a abolição da escravatura de fato. A liberdade é falsa. Os negros não têm uma liberdade. Isso porque eles estão expostos a todo tipo de desigualdade e violência. Isso significa muito na distribuição de renda dos brasileiros, em que uma minoria de pessoas brancas recebem mais do que os negros. Os negros são empurrados para as favelas, eles não possuem as mesmas oportunidades que os demais cidadãos. E eles não têm assistência do Estado. Eles estão expostos a todo tipo de insegurança e todos os tipos de desigualdades. Desigualdade racial, desigualdade social, desigualdade econômica. Isso se reflete ainda no grau de escolaridade e também nos cargos ocupados por essas pessoas, em que pessoas brancas ocupam os melhores cargos e conseguem receber melhores salários do que pessoas negras. Uma pequena minoria de pessoas negras ou mulatas ou pardas conseguem alcançar os mesmos cargos e os mesmos níveis de pessoas brancas. O maior exemplo disso é que uma pessoa negra vestida de terno pode ser confundida com segurança e não ser comparada ou não ser observada como se fosse um juiz ou um advogado. Enquanto isso, pessoas brancas são normalizadas. Para a sociedade é normal diferenciar grupos pela tonalidade da pele, em que eles não têm as mesmas oportunidades. Negros e pardos, eles não estão no mesmo nível de pessoas brancas na educação, no nível de escolaridade. Isso porque os pardos e os negros, segundo o dado do IBGE, eles juntos não conseguem alcançar o mesmo número de pessoas que estão na universidade, ou seja, no ensino superior. Por isso a importância de cotas raciais. Mesmo nos últimos anos, a entrada de pessoas negras cresceu no Brasil, ainda é uma luta histórica, pois é uma dívida tendo em vista a escravidão sofrida pelos africanos e afrodescendentes e toda a falta de oportunidades e os privilégios que pessoas brancas ou de tonalidade de pele clara têm. Tudo isso se reflete a que uma maioria está exposta a todo tipo de discriminação racial, preconceito ou até mesmo racismo. E o racismo é crime no Brasil. Quem não sabe ou quem não lembra de casos no Brasil ou fora do país, de famosos ou não, que foram vítimas de racismo, de um jogador africano, de jogadores negros que foram expostos com nomes pejorativos, chamados de macaco, jogaram banana, outros tipos de casos que se noticiam na atualidade. Esses casos não param por aí. Tudo isso se reflete que não temos uma igualdade racial de fato. E entendendo que em nossa base, na história do Brasil, o negro tem uma grande importância. Tem forte importância tanto na nossa cultura, isso se reflete muito na miscigenação, porque o Brasil é constituído de uma base de diferentes povos, dos negros, dos indígenas, dos brancos. E essa miscigenação, toda essa mistura de etnias e de diferentes povos que constitui a nossa identidade, a nossa cultura. Importante para a valorização dessas pessoas. Mas, infelizmente, na atualidade, há uma discriminação, há uma separação racial muito forte. Uma separação que significa romper vínculos, que significa separar pessoas e dizer que aquelas não têm os mesmos direitos que as outras. Em nossos ancestrais, negros, brancos ou indígenas, percorreram uma história de muita luta, e os negros, ou afro-brasileiros,
eles têm muitas histórias a serem contadas, uma história de lutas, resistências, de diferentes movimentos que lutaram para até hoje o mínimo de garantia que está previsto na lei, na Constituição Federal de 1988, em que todos os cidadãos devem ser tratados de forma igual. Perante a lei e perante todos os tipos de organização da nossa sociedade, as pessoas deveriam ser tratadas iguais. Isso porque todos são seres humanos. E a questão racial no Brasil é muito presente, sendo essas desigualdades, infelizmente, ainda tão persistentes em um quadro tão preocupante para a nossa sociedade que almeja, enfim, uma liberdade plena.